Quando a gente vive a ceia, é um aspecto diferente daquilo que às vezes a gente vive como cristãos individualmente, porque a gente tem batido aqui na tecla quantas vezes sobre discipulado e devocional, né? Então você tem que ter o seu tempo, seja como for, né? Mas a gente tem falado tanto sobre a intenção do teu coração de ter um tempo especial, dedicado, apaixonado, assim, racional também, de estudo, mas de relacionamento com Jesus, amém? Temos falado isso sempre, todos os domingos, qualquer encontro que a gente fala sobre isso. Mas aí quando a gente percebe a ceia é algo diferente, porque são várias pessoas que se reúnem e você não, entre aspas, não pode ceiar sozinho, não pode no sentido que não faz sentido. Você ir lá cortar um pãozinho, pegar um pouco de suco, você vai comer um pão e um suco e está tudo bem, mas isso não é a ceia. Porque a ceia é o que a gente viveu aqui. Quando a gente, como igreja, se reúne, tem alguém que nos lembra, né, de Jesus. Ei, o que aconteceu? Olha para o Antigo Testamento, olha para a obra de Jesus, a nova aliança. Vamos se lembrar disso, olhar para o pão. Isso aqui é o corpo de Jesus que foi entregue por nós. Isso aqui é o sangue que nos... O que a gente viveu aqui, isso é a ceia. E isso não dá para fazer sozinho. Você tem que ter o resto do corpo. E a gente foi percebendo que algumas coisas, algumas etapas do cristianismo, da vida cristã, elas, assim como a igreja, elas precisam do corpo. Elas envolvem todos, envolvem serviço, envolvem a edificação, o ensino, comunhão, aspectos que são que só acontecem quando a gente tem mais pessoas. Como que um simples ato da gente comer junto, como a ceia aqui, revela a natureza da igreja. Porque a igreja é assim também, você pode comer separado, mas não é a ceia. E tem coisas que você pode viver como cristão e deve viver como cristão só, mas não é tudo. Tem coisas que nós só vamos viver quando nós estivermos em comunhão. Na própria ceia, Cristo ele nos lembra que a nossa fé ela é comunitária. Somos um corpo, fortalecidos pelo sacrifício de Jesus, mas fortalecidos para amarmos uns aos outros. Bom, queria te convidar a abrir em Colossenses, capítulo 3, para a gente perceber esse aspecto mais do corpo da igreja. Colossenses 3, eu até esqueci minha Bíblia, eu cheguei hoje, falei, mas tem no iPad aqui, mas, enfim, foi tudo meio em cima, assim, né? Colossenses 3, versículo 12. Vou ler até o 17, vou esperar tu abrir aí, a gente acompanha juntos. Do 12 ao 17. Colossenses, bem para o final. Se você ainda não está bem acostumado, né, com a geografia dos livros ali, bem lá para o final, umas 2, 3 folhinhas só. Colossenses 3, versículo 12. O pessoal do celular é mais fácil, né? Clica, tá ali, né? Tenho sugerido aqui, tragam Bíblia de papel, é gostoso, isso faz, assim, o nosso corpo, né, a gente é movido a sensações também, a coisas didáticas, né? Então ajuda você ter uma Bíblia de papel, faz você reter melhor, né? Vou lendo, tá? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bom, Paulo, que escreveu isso aqui, o apóstolo Paulo, e ele começa falando assim: portanto, como eleitos de Deus, amados e santos.
Paulo parte do pressuposto que esse povo que ele está escrevendo, que era a carta aos Colossenses, lá, uma igreja que ficava na cidade de Colosso, essa igreja lá, que podia ser a igreja de Santa Cruz, Santa Cruzense, né, podia ser qualquer lugar, ele olha para essa igreja e ele fala assim: portanto, já que vocês são eleitos de Deus, santos e amados, o aspecto primário de uma igreja é a reunião de pessoas eleitas, santas e amadas por Deus. A gente precisa entender que Paulo parte desse pressuposto porque é isso que forma de fato uma igreja. Quando Deus olha e elege, salva, ama pessoas, Ele faz isso, Ele opera em nós, Ele é autor da nossa fé, como a Bíblia vai falar, Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores, Ele que nos purifica através do agir do Espírito Santo. Então, um grupo de pessoas, mas um povo eleito, santo e amado, essa é a base da igreja. A igreja está baseada nessa obra de Jesus nas nossas vidas. Acima da comunhão, acima do sentimento de pertencimento, que é muito natural, num grupo até como o nosso, né, um grupo que se dá bem, de amigos, acima disso, acima da ajuda que é encontrada às vezes, porque no ambiente de igreja nós nos encontramos e encontramos auxílio, apoio, podemos dar apoio em algo que outro carece. Isso tudo é muito legal, mas acima disso, acima de qualquer coisa, a base da igreja é Jesus nos salvou. A gente começa disso, a gente precisa partir desse pressuposto, como Paulo falou, portanto, eleitos, santos, amados de Deus, essa nova identidade. Vocês eram uma coisa e Deus foi lá e salvou vocês, nós, a igreja. Ele elege, santifica, purifica, salva, ama a igreja. Isso transforma a identidade dessas pessoas. Então agora, nós temos uma identidade transformada. Por isso que Paulo começa falando disso, porque ele não está falando com qualquer grupo de pessoas, vocês que se reúnem e aí ele vai dar algumas dicas, não, é que vocês são transformados, a identidade de vocês é outra, vocês têm uma nova natureza. Nos capítulos anteriores, esse aqui é o capítulo 3, né? Nos 2 primeiros capítulos, Paulo ele já vem falando sobre essa transformação. Eu não vou pedir, eu tinha me preparado para fazer junto com vocês com a minha Bíblia, mas como eu estou sem, eu não vou pedir para vocês ir procurando aí agora, né? Mas olhem com carinho, no capítulo 2 eu tenho aqui anotado algumas coisas, como Paulo, ele lembra a igreja de uma nova identidade. Ele começa, vocês colossenses salvos por Deus, vocês que antes tinham uma velha natureza, agora têm uma nova natureza, vocês que tinham vestes do passado, agora tem novas. Ele vai lembrando e reforçando, fazendo o povo de Colossenses internalizar e partir do óbvio, que vocês eram uma natureza, agora vocês são outra. No capítulo 2, no versículo 1, ele fala: vocês foram ressuscitados com Cristo. No versículo 3, porque vocês já morreram e a vida de vocês agora está escondida em Cristo, que está unido com Deus. Versículo 4, Cristo é a verdadeira vida de vocês. 9, pois vocês já deixaram de lado a velha natureza com os seus costumes. 10, vocês já se vestiram como roupas, né, de uma nova natureza. Essa nova natureza é a pessoa de Deus, o seu Criador, e Ele está sempre renovando para que nós nos tornemos parecidos com Ele. E por fim, no capítulo 2, Paulo termina assim: Cristo é tudo em todos na igreja. Paulo ele quer deixar muito claro, antes de entrar nesse capítulo 3, que é o que a gente está estudando, Paulo quer deixar muito claro que vocês, igreja, nós, igreja, nós precisamos entender que nós somos um povo com uma identidade diferente. Nessa identidade, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Paulo vai falar: já não tem mais judeu, grego, não tem mais quem faz isso, não tem mais aquela fé. Não tem... O importante é vocês entenderem que vocês tinham uma velha natureza, e na nova natureza, essas novas vestes, Cristo é tudo. Paulo considera Cristo ser tudo, a base, a razão de toda a existência da igreja. Nós, como igreja, como cristãos, quando a gente olha para qualquer desafio, olha para qualquer passo que a gente deva dar, para qualquer análise de ideia nova, a gente precisa sempre voltar atrás e falar assim: Cristo é tudo. Porque se Cristo é tudo, então, e aí a gente vai avançando e definindo. Paulo ele sabe da importância dessa nova natureza e como essa nova natureza, onde Cristo é tudo, não mais as coisas do mundo, não mais as coisas passageiras, não mais as minhas aflições, os meus... Não, Cristo é tudo. Opa, se é essa nova identidade que vocês têm, então... E aí Paulo segue falando.
quando ele fala de vestes, eu estava lembrando, o Felipe agora está... todo jogo do Corinthians aqui, do União Corinthians, ele me manda. E eu estou querendo conhecer a cidade, né? Então ele falou, cara, uma das coisas que a gente tem orgulho aqui é o nosso time de basquete, né? Aqui é forte e tal, o negócio. Eu não sou bem o cara do basquete, assim, mas comecei a acompanhar e, de fato, é um timaço, né? Acho que está em segundo no Campeonato Brasileiro, na Série A, assim, né? Então, estou muito feliz. E uma coisa que acontece num time é que, especialmente lá nesse União Corinthians, no nosso, né, União Corinthians, tem vários jogadores de várias posições, de vários tamanhos, de vários países até, porque basquete tem um monte de americano, tem um grego, espanhol, não lembro bem, mas sim, várias pessoas diferentes, de portes diferentes, tamanhos, posições diferentes, mas eles vestem uma roupa que está escrito aqui União Corinthians, né? E isso faz com que eles, quando entrem em quadra ali, eles estejam com a mesma mentalidade, porque eles têm uma veste diferente, uma natureza, e que não é só uma roupa, aquilo para eles significa que eles vivem por aquele time. Esse é o nosso time, o nosso bem comum aqui, a gente só vive para ganhar nesse time. E Paulo usa essa analogia das vestes, assim, ó, vocês têm novas vestes, não funciona mais, vocês todos têm a mesma roupa, e essa roupa diz Cristo acima de tudo, Cristo é tudo para vocês. Por causa disso, por causa dessa percepção, ele vai avançando, no versículo 2, portanto, como vocês são eleitos, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoa vocês, perdoem também uns aos outros. Acima disso tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Já que vocês têm essa nova natureza, já que estão transformados, portanto, ajam dessa maneira. Existe um trato, eu poderia dizer assim, um trato especial, esperado da igreja, com ela mesma. Existe uma expectativa de que a igreja, ela viva de uma maneira diferente. Por causa da nossa identidade com Cristo, nós devemos agir uns com os outros de uma maneira especial, de uma maneira específica. Tudo que nós fazemos juntos, todos os encontros que nós temos, todas as oportunidades que nós vivemos pessoas umas com as outras, como igreja, precisa estar debaixo dessa dinâmica. A gente precisa olhar para essas palavras e falar, opa, peraí, será que compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, acima de tudo, o vínculo da perfeição, o amor, opa, será que tudo que a gente faz acontece debaixo dessa dinâmica? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque lembra, a nossa natureza é transformada. Nós temos novas vestes. Aqui no peito diz, Cristo é tudo. E por causa disso, há uma expectativa de que o trato entre nós seja diferente. Então, não cabe mais irmãos que não se falam. Ah, não, eu tenho um problema com aquele irmão, eu não consigo me relacionar muito bem, porque uma vez ele disse para mim, ou eu ouvi dizer que ele falou tal coisa. Nós ainda somos uma igreja pequena, e mesmo assim o risco é alto. Igrejas grandes, isso infelizmente é uma realidade. Eu estou no ministério há muitos anos, lá em Curitiba a igreja tinha 20 mil membros. É comum, é uma pequena cidade, né? Mas está errado. Está errado, porque a expectativa que Deus tem é que nós tenhamos um trato diferente. Aqui dentro a gente se relaciona diferente. Falei para o irmão, agora lembrei que logo no começo eu dei uma palavra meio errada, né, para o irmão, e falei alguma coisa assim, e aí passou algumas semanas, ele me chamou debaixo dessa palavra aqui e falou, ó, peraí, nós somos corpo. Era isso que tu quis dizer? Desculpa trazer aqui, mas é que eu olhei e lembrei, e como eu que errei, né, tá tudo bem, eu me expor, né. Falei, ó, é assim, tu quis dizer isso? Ah, não, perdão, errei e tal. O trato funciona diferente do que é aí no mundo, porque nós temos uma nova identidade. Ele só tinha essa liberdade porque ele sabia que, bom, eu espero que o Marte também seja crente, eu sou crente, e a família da fé se relaciona desse jeito, se perdoa, se suporta, a compaixão, a mansidão, a humildade. Não dá para a gente agir de uma maneira egoísta, individualista e atropelar as pessoas. A gente precisa se
se submeter a esse novo jeito, colocar em prática essa postura especial que é exigida dos cristãos. Então, tem alguém aqui que não perdoa? Tem alguém aqui que não tem suportado? Que não tem agido com humildade? Há falta de mansidão aqui. Lembra aí, não é uma pergunta só retórica, claro, não quero que você levante a mão, mas eu quero que você pense sobre como você tem agido, como nós temos agido aqui como igreja, o nosso trato. Nós estamos nos sujeitando a essa nova identidade, temos mansidão, humildade, compaixão, perdoamos, acima de tudo o amor, temos nos sacrificado uns pelos outros. Ei, o que você precisa? Como é que eu te ajudo? Nessa música que a gente cantou, nossa, eu estava olhando para as pessoas, fiz um coraçãozinho para o Marcos ali, tentando... Cara, é tão especial, a gente é um corpo, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Olha que especial, a gente às vezes canta sem perceber que isso é o que nos define como igreja. Porque a gente é salvo, a gente age desse jeito. Esse é o trato, esse é o jeito que a gente vive. Qual dessas atitudes ainda não faz parte da tua rotina? Qual dessas atitudes você ainda não conseguiu implementar e incutir e viver aqui como igreja? Existe alguém ainda sem perdão, sem mansidão, sem humildade uns com os outros, sem compaixão, falta de já julgar imediatamente? Não, tenha compaixão, calma, espera. Hoje é dia de a gente colocar em prática a nossa nova identidade. Não, peraí, nós vestimos uma veste nova. Aqui no nosso peito diz, Cristo é tudo para nós, em todos. Por isso a gente precisa trabalhar dessa forma. Hoje é dia de abandonar esses tratos antigos, a velha forma, os traços da velha natureza e vivermos uma nova natureza. E se ainda houver dúvida, Paulo fala, em Colossenses 15, versículo 15, que a paz de Cristo seja o árbitro entre vocês, no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Nós somos um só corpo. E se houver algum atrito, ele fala, o que deve acontecer, já que vocês são um povo eleito, santo, justificado, amado por Deus, vocês devem ter compaixão, mansidão, humildade, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Vocês têm que viver acima de tudo pelo vínculo perfeito que é o amor. Se mesmo assim houver divergência, a paz de Cristo. Nós temos ainda um árbitro que a gente pode recorrer e falar, a gente não está conseguindo se acertar aqui, está uma dificuldade, parece que eu estou tentando viver de acordo com aquela nova natureza, mas a gente ainda... E aí a gente pode recorrer a Jesus e falar, Deus, nos dê a tua paz. Diminui o que está, eu acho que está de ego em mim, diminui o que está de ego no outro, eu preciso da tua paz. A paz de Cristo, ela às vezes é associada a tomar uma decisão sozinho na sua vida, e você ora e tem paz de tomar aquela decisão, de dar aquele passo. E não estou dizendo que isso está errado. Espero que as tuas decisões você tome em paz, orando, falando quem é casado, com a esposa, com a família, e age em paz. Mas aqui Paulo ele não está nesse contexto, porque ele falou várias vezes sobre tomar decisões e tudo mais. Aqui Paulo está falando, como a igreja deve se tratar. E se tiver faltando esse trato, a gente precisa buscar algo a mais que essa paz. Portanto, não é só uma fala, não, eu tenho paz de fazer isso, eu não tenho paz de fazer aquilo. É algo que, se a gente tiver com um problema entre irmãos, a gente precisa ajoelhar, buscar um ao outro e procurar. Deus, a gente só vai sair daqui quando a gente resolver esse problema. A tua paz precisa acabar com isso aqui, eliminar esse problema. A gente precisa de um árbitro aqui, porque é isso que o árbitro faz, na verdade. Existe uma disputa, saiu ou não saiu? Foi ou não foi falta? Paulo usa a palavra árbitro, é para isso, A gente precisa de alguém que fala assim, é mais para cá. Tu cede, é mais ele. Ou tu menos, fica mais quieto, tu vai pedir perdão. E a paz de Cristo. Então a gente precisa buscar a paz de Cristo para resolver essas dúvidas, esses momentos onde a gente ainda não está se acertando. Quando houver dificuldade de viver aquela nova identidade, busque a paz de Cristo. Chame alguém. Estou sem paz, não estou conseguindo resolver. Alguém no pequeno grupo, na célula, algum amigo, alguém aqui do corpo, da tua igreja, me ajuda, a gente precisa. E Paulo ainda termina, sejam agradecidos. Não é para fazer isso emburrado. Porque às vezes a gente, então tá.
vou tentar então, assim, né? Quase que fosse quando os filhos, assim, a gente leva os filhos para ir ver os avós, ou fazer alguma coisa, ou ir pro colégio, né? Aquelas coisas que parece que o filho, tipo, mas eu, se a gente adulto olha e fala assim, não, isso é um favor, você devia ser grato por ir no colégio, né? Conforme eles vão ficando velhos, a gente até fala, isso é um privilégio que você tem, estudar aqui, ter pais que cuidam desse jeito, poder comer esse tipo de alimento, né? Uma viagem, né? Poder ver os avós, uma reunião de família, né? Às vezes as crianças, e às vezes nós nos comportamos como essas crianças que temos um ambiente propício para vivermos coisas incríveis, generosidade, mansidão, compaixão, perdão mútuo, amor, e a gente bota como uma obrigação quase. Não, Paulo fala assim, sejam gratos, agradeçam por isso. E aí Paulo avança no versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus o Pai. Paulo começa, nós temos uma nova identidade, amém? Amém? Temos uma nova identidade, fomos eleitos por Deus, nação santa, sacerdócio de Deus, Ele nos ama, Ele nos purificou, Ele mudou a nossa identidade, novas vestes. Nessas novas vestes nós jogamos como um time, nós tentamos fazer o bem comum para a igreja, nós temos um trato diferente, nós agimos de uma maneira diferente do mundo, e com compaixão, mansidão, humildade, perdão mútuo, acima de tudo amor, e quando mesmo assim der errado, a gente ainda tem um árbitro que, o time tem que ir para cá, nós estamos indo para esse direcionamento, que é a paz de Cristo. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Um grupo de pessoas eleitas, salvas, amadas por Deus, e que se amam, que vivem em unidade, que tem essa unidade, vive uma ética superior aí de fora, e que busca sempre a paz, ainda não é o fim. Paulo ainda não para ali, porque nós somos chamados ao crescimento, à edificação, a santificação, a dar frutos, como ele fala, a gente tem falado disso tanto, né? Como Jesus fala, quem não der frutos vai ser podado. O fim ainda não está aqui, em a gente viver esse ambiente, essa esfera incrível. Nossa, é uma igreja amada por Deus, a gente sabe que a gente é perdoado, a gente pode viver a ceia e lembrar do perdão de Jesus, e a gente se ama, a gente encontra paz, a gente consegue falar as verdades um para o outro e eximir, né, qualquer problema, e perdoa, e ajuda se o outro está com dificuldade. A gente vive algo incrível, mas ainda não é o fim, porque a gente ainda precisa edificar uns aos outros, crescermos, avançarmos, santificarmos, darmos frutos, o amadurecimento. E a unidade, ela gera crescimento através do compromisso. E aqui é mais um passo que Paulo vai dar. A unidade, ela, que é o que a gente vive, que Paulo está instando aqui, a gente vê, ela gera crescimento através do compromisso mútuo como igreja. Percebe os aspectos do crescimento que Paulo fala lá no versículo 16, 15, 16, 17? Ele fala sobre estudar a palavra, sobre termos instrução, sobre termos aconselhamento, sobre termos louvor com músicas, sobre termos ações de graça, sobre termos orações, e tudo isso em nome de Jesus. Parece alguma coisa que você participa? Te lembra? Quando eu falo, vai ter palavra, vai ter instrução, vai ter aconselhamento, vai ter louvor com música, ação de graça, oração, tudo isso em nome de Jesus. Só estou pegando o versículo aqui, tá? Parece alguma coisa que você participa aí? Não te lembra algo que você faz de vez em quando? Quando a gente pensa em celebrações, nos pequenos grupos, no discipulado 1 a 1, não é à toa que a gente faz isso. Não é porque é legal que a gente faz isso. A gente não se reúne aqui num domingo, mas podia ser outro dia, como já foi, né, em outros lugares e tal. A gente não vive esse compromisso mútuo aqui à toa, porque a gente olha para a Bíblia e vê que ainda existe um passo maior. Deus espera, Paulo está falando aqui que Deus espera que a igreja viva alguns compromissos mútuos que são inegociáveis.
a gente ser esse grupo, a nossa identidade, não, nós somos um povo santo, amado por Deus, e temos amor uns pelos outros, essa é a nossa identidade, esse é o nosso time, é isso nos marca e tal, beleza, mas isso aqui ainda não é o fim, a gente precisa viver um compromisso mútuo, rotineiro dessas coisas aqui, estudar a palavra, instruir, aconselhar uns aos outros, louvor com músicas, ações de graças, orações, e tudo isso em nome de Jesus. A gente não tem feito isso como igreja há 2000 anos à toa. Paulo está falando isso aqui da década de 50, a primeira lá, né? Anos 50, o primeiro, anos 50, 60. Então a gente já tem quase 2000 anos, literalmente. E a igreja continua se reunindo, as cadeiras mudam, a luz faz uns 100 anos que tem, o violão era outro jeito, agora tem o baixo, inclusive, hoje, cara, estava incrível, a música inteira, estava vibrando ali. A gente vai se adaptando, é verdade. Era, sei lá, pandeiro, que devia ter em alguma época, lá na China é outro instrumento, mas o princípio aqui, a gente olha para a Bíblia e vê que a Bíblia manda a gente, esse grupo amado por Deus e que se ama e tal, mas vocês não podem parar aqui, vocês precisam ter um compromisso mútuo, uma regularidade de estudar a Bíblia juntos, de aconselhar uns aos outros, de instruir ricamente na palavra, Paulo fala ali, de louvar com música a Deus, com hinos, oração, ação de graças e tudo isso em nome de Jesus. A essência disso é o que nós vivemos. E como eu falei, isso vai mudando ao longo dos anos, dos lugares, e talvez vai mudar ainda, talvez nós vamos mudar, a gente já mudou do que viveu, né? Muitos, talvez metade aqui, ainda eram se reunir em outro lugar, lá fora, enfim. Isso muda, mas a essência permanece. E como é que está o teu compromisso com esses ambientes de crescimento? Como é que está o teu compromisso pessoal e com esses ambientes de crescimento? Essas oportunidades que, como eu falei, vão mudando, mas agora aqui é muito parecido com o que a gente faz no domingo, com o que a gente faz quarta, quinta, sexta, enfim, nas células, nos pequenos grupos, com o que a gente faz no discipulado. Aqui, a nossa realidade, a gente encaixou esses princípios nesses lugares. Vai ser no domingo, vai ser na célula, vai ser no pequeno grupo, vai ser no discipulado, vai ser no serviço aqui. Como que está o teu compromisso com esses ambientes? E aqui perceba, eu não estou falando de religiosismo, religiosidade, como a gente fala por aí, né? um ritual vão. Não é sobre isso. Percebe a profundidade que eu estou falando? Cristo é tudo para nós. Ei, não é sobre uma roupa, não é sobre o formato, que é o que eu falei que justamente é o que muda. Não é sobre o formato, não é como a gente vai fazer isso, mas é sobre essa essência. Talvez um exemplo que a gente possa dar é da academia. Estou me esforçando agora, nunca tinha feito academia na vida, né? E agora a gente mudou para cá, falamos, não, vamos lá, amor, a gente vai viver academia, né? Então estamos indo todo dia. Mas, se eu fosse lá só pagasse a academia, não ia resolver. Claro, que é o que muitos fazem, tá? Não adianta rirem, porque isso é a história mais comum do mundo. Paga para ir, né? Porque daí o cara se sente obrigado e mesmo assim não vai, né? Com aquela dívida lá. Mas não adianta eu só ir também. Entende o que eu quero dizer? Se eu só for para a academia, não, eu paguei, eu estou aqui. Eu vim para a academia. Até pus a roupa, tudo. Não resolve nada, porque a academia é aquele ambiente que foi preparado para aquilo, para eu fazer o que realmente eu preciso fazer, que é ir lá e fazer os pesos, fazer os alongamentos, enfim, as coisas que eu tenho feito lá. É para isso que funciona. Então, quando a gente pensa em religiosismo, né, religiosidades, esses ritos, os penduricalhos que a gente poderia colocar aqui, eu não estou falando sobre isso. Por favor, não quero que você saia daqui falando, então, o pastor falou que agora é obrigado a fazer isso, fazer aquilo, tem que cantar essa música, não tem nada a ver com isso. Mas tem algo aqui que é inegociável. Tem princípios aqui que Paulo vem construindo. Vocês foram salvos, amados, eleitos por Deus. Aí vocês precisam se relacionar uns com os outros nesse trato, nessa ética, nesse perfil. Só que é o seguinte, vocês precisam crescer. E o crescimento envolve estudar a palavra juntos, profundamente, aconselhar uns aos outros, cantar, orar juntos, ter ações de graças e tudo isso em nome de Jesus. O segredo aqui, gente, está na sinceridade e na perseverança. Pega bem essas duas palavras, na sinceridade com que você vive isso aqui e na perseverança. Não adianta você tentar enganar.
Se eu for na academia, para pegar esse exemplo, e botar 5 quilos lá, que seria um peso muito leve, sim, não vai mudar nada. Não adianta eu fazer fake. Eu vir aqui, não, eu participo, eu vou lá nas celebrações, até eu chamo de culto, porque é mais chique. Não, hoje eu tomei ceia, ou eu faço isso, eu dou dinheiro, eu participo das... Se isso tudo não for sincero, cara, não adianta nada. Mas se você não perseverar na tua sinceridade, também não adianta, porque isso precisa acontecer regularmente. Como eu falei, há 2.000 anos a gente tem feito isso. Nós precisamos viver isso constantemente e com sinceridade. Bom, como a gente teve o ambiente de ceia aqui para começar, né? A beleza da ceia, para mim, é a simplicidade dela. Que Jesus ele pega um pedaço de pão e um pouco de vinho, que naquela época era o mais básico possível. Ainda é para nós o mais básico possível. Não tem nada antes disso, né? Água para substituir o vinho. Naquela época é até meio perigoso, porque a água era duvidosa, né? Assim, vou pegar o mais básico aqui, o mais simples, o mais simples. Só que isso aqui, vocês dependem disso aqui. Isso aqui é simples, não precisa fazer um pernil com não sei o quê. Jesus pegou o simples, ele não quer que a gente enfeite os nossos... Tem que ser um culto, blá, blá, blá. Não precisa... É simples, tá? Mas isso aqui, vocês dependem disso aqui. Tem que fazer. Tem que se reunir e comer pão e vinho toda vez. É o que o versículo fala, né? E a comida é assim. Quem aqui consegue ficar sem comer muito? É um jejum, beleza? Uma coisa assim, mas a gente come todo dia, 2, 3. Tem gente que daí começa mais do que isso, né? 4, 5, 6 vezes por dia. É básico. Não nada demais. Mas você depende disso. E Jesus pega essa ideia do alimento. Isso aqui é o mais simples, mas todo mundo precisa comer, não é verdade? Vocês precisam viver a ceia juntos. E ele dá isso como uma ordem para nós. É uma das nossas ordenanças, a gente fala. Nós vivemos a ceia. Vocês precisam fazer isso. Algo básico, mas é incrível da mesma maneira. É incrível. E assim também esses ambientes de crescimento. É algo básico. Você participar da celebração, você servir em algum ministério, você ser aconselhar, você participar dos encontros durante a semana. É algo simples, mas nós precisamos viver isso. É aqui onde o crescimento vai acontecer. Nós recebemos essa nova identidade, somos um corpo, uma unidade. Mas a unidade, ela deve gerar crescimento. Queria te convidar a fechar os teus olhos, pensar sobre isso, levar o teu coração em oração a Deus e falar: Deus, onde é que eu estou aqui, né? Sonda aí o teu coração. Deus, onde é que eu estou? Peraí, será que eu faço parte desse novo corpo? Será que eu já aceitei o teu amor, a tua salvação, o teu perdão? Será que eu não estou lá atrás? Será que eu já faço parte da igreja, de fato? Pergunta isso. Sonda o teu coração, joga isso para Deus. Será que eu não estou nem fora? Onde é que eu estou, Deus, nesses passos? Peraí, será que eu já entreguei meu coração, já recebi o teu perdão? Será que eu faço parte desse povo eleito, amado, santificado? Será que o Senhor é o meu rei de fato? Será que Cristo é tudo para mim? É a pergunta. Ou, ok, eu vivo isso, mas eu estou vivendo de uma maneira porca. Eu me relaciono com a igreja sem perdão, sem mansidão, com egoísmo, com julgamento, com fofoca, com altivez. Não, o amor não é acima de tudo para mim. Deus, me perdoa e me ajuda, me dá as oportunidades de restaurar esse trato. Será que você não está aí refletindo como você pode melhorar na ética aqui dentro com a tua igreja, com os teus irmãos? Ou talvez esse último aspecto que eu falei do compromisso, nos ambientes de crescimento. Não, Deus, glória a Deus, porque eu sou alguém salvo, eleito pelo Senhor, purificado, obrigado por isso. Eu estou com o coração aberto a viver esse trato, essa ética que acontece aqui dentro, esse ambiente diferenciado que a gente vive aqui em amor, debaixo da tua paz. Mas eu estou fraco de compromisso. Eu estou tropeçando no compromisso. Eu venho quando dá, sirvo se me chamarem, se forçarem a barra, só para ajudar também.
é momento de você refletir e perceber aí no teu coração, porque é algo muito íntimo, como eu falei, você não consegue enganar você mesmo a Deus. É refletir como está o teu compromisso, quão a sério você tem levado os ambientes que são ambientes onde você não consegue escapar. Ambientes onde você não consegue escapar do crescimento. Aí fora a gente consegue dar um migué, mas nesses ambientes de espiritualidade da igreja, as celebrações, o serviço, o aconselhamento, o discipulado, o pequeno grupo, a célula, você não consegue escapar do crescimento. E talvez você tenha fugido. Talvez você tenha sido covarde por medo. Não é nem só a falta de compromisso, é o medo, porque você sabe que o próximo passo vai exigir de você crescimento. É um ambiente onde você não consegue escapar daquilo que Deus quer fazer, quer gerar em nós, o crescimento. Frutos. Deus, eu me coloco aqui tão pequeno, Deus, olhando para a beleza que é a tua igreja. E percebo quão grato eu sou, Deus, como a tua palavra fala, nós devemos ver tudo isso e não é de maneira reclamando, mas é gratos. Por isso eu quero te agradecer por estar aqui, Deus, por fazer parte dessa igreja, por ter sido alcançado pelo Senhor, por ter sido salvo, purificado, eleito, regenerado, ter essa nova identidade. A velha natureza foi morta, fui batizado com o Senhor, estou esperando a ressurreição lá na frente. Obrigado por isso, Deus. E eu peço que o Senhor, com o teu Espírito Santo agora, Deus, mova os corações, para que aquele que ainda não viveu isso, que quando escuta isso, se sente ainda antes, desejoso até, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora converta os corações aqui nessa manhã, Deus. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem fez isso comigo, é o Senhor quem fez isso com toda a igreja, o Senhor é que começa a obra. É o Senhor quem salva, é o Espírito Santo que vem, traz à tona o pecado, a justiça, o juízo. É a tua obra, por isso, em nome de Jesus, Deus, eu oro agora para que o Senhor converta os corações daqueles que ainda não viveram e entregaram 100% a sua vida, onde Cristo é tudo, Deus. Age nessa manhã, por favor, Deus, com o teu Espírito Santo e converte os nossos corações, Deus, aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Deus, mas também transforma aqueles que já são a tua igreja, o povo salvo, eleito, santo, amado por Deus, esse povo, Deus, por favor, Deus, quebra aqui todo o orgulho, toda a falsidade, a injustiça, a altivez, o desejo de evitar estar com o outro. Deus, quebra tudo isso. Nós queremos viver debaixo dessa ética, nesse trato que é uma família, como aquela música, Deus, uma família incrível, abençoada pelo Senhor, Deus, uma família que consegue olhar um no olho do outro e falar: ei, você me machucou aqui, mas eu te perdoo. Ei, eu te machuquei ali, mas eu quero te pedir perdão. Ei, você está precisando de ajuda. Vou ser paciente, vou ser humilde, vivemos essa nova dinâmica. Deus, e por fim eu peço que o teu Espírito Santo agora, Deus, com muita seriedade, Deus, constranja aqueles que já têm participado de tudo isso, já estão dentro, são irmãos que têm vivido essa ética, mas não têm entendido a seriedade do compromisso, Deus. A seriedade que é esse ambiente onde o Senhor trabalha o crescimento, Deus. Esse ambiente que é o outro passo, que é o último passo, que aí sim é o fim, é o dar frutos. Por isso, por favor, Deus, que o teu Espírito Santo, a começar em mim, em todos nós aqui, aponte para a seriedade, para a necessidade que nós temos, Deus, de darmos passos de compromisso aqui dentro da igreja, com os nossos irmãos, com as coisas que a gente achou por bem organizar, onde aí sim a essência acontece, a instrução da tua palavra, os aconselhamentos, a pregação da tua palavra, o serviço, as músicas, os hinos, as ações de graça, as orações, onde essas coisas acontecem, Deus, chacoalha o teu povo para que nós possamos perceber, Deus, a necessidade de compromisso com essas coisas, para que então possamos crescer, Deus, e te glorificar nisso tudo. Em nome de Jesus, Deus, essa é a minha oração. Amém?